Nada a declarar, provavelmente farei o comentário de abertura mais curto dos últimos 70 anos. Quero dizer o seguinte, hoje, mais uma vez, além da obstrução da uretra do presidente Temer, vai ficar com a sonda aí não sei quantas semanas e tal, adiou uma viagem à Ásia, adiou a posse do seu novo coordenador político, ministro de coordenação política, o senhor Marum, tinha que assinar o ato ontem, enfim, nada que seja muito relevante. Temos como noticiário ainda persistente nas manchetes novos horizontes de concessões para uma improvável aprovação da reforma da Previdência, agora não mais este ano. O Romero Suruba Jucá, anteontem, disse que a reforma estava adiada para fevereiro. O Palácio do Planalto, no minuto seguinte, deu declarações, soltou nota, não está adiada nada, vai votar essa semana, vai votar nessa legislatura e tal. E ontem, finalmente, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara e timoneiro desse processo aí no Congresso Nacional, por enquanto, disse, não, vai para fevereiro mesmo. Eu fico me perguntando o que levou o Palácio do Planalto a desmentir o seu líder. Não que eu não goste de ver o Jucá em situação ruim, porque acho ele um horror, mas convenhamos, se o líder do governo no Senado dá uma declaração dizendo que alguma coisa vai acontecer e no momento seguinte é desautorizado pelo Palácio do Planalto e pelo presidente da República, para no momento seguinte o presidente da Câmara, em consonância com o Planalto, dizer que o Jucá, na verdade, tinha razão, o que vem disso aí é que essa gente não está se entendendo nem no básico, tá certo? Nem na porta por onde entra, a porta, se fossem garçons, sabe aquela porta que tem aquelas portas duplas que tem em restaurante, que uma só serve para entrar na cozinha e outra só serve para sair da cozinha? Aquilo por quê? Aquilo, depois de muita batida de bandeja com cabeça de garçom ao longo da história dos restaurantes, os caras disseram, para aí, vamos entrar por um canto e sair por outro. Se o governo fosse constituído por garçons, eles estariam batendo cabeça com bandeja, com prato, com copo, com garrafa o tempo todo. Numa coisa que eles próprios dizem que é central, né, para o discurso deles e para a salvação do país, que é a tal da reforma da Previdência. Nem saber o que dizem, vivendo na intimidade do problema há tanto tempo, eles conseguem dizer. Então, diante dessa esculhambação evidente, não se pode imaginar, não se podia imaginar nem que a reforma seria votada este ano, a despeito dos bilhões em benefícios distribuídos por Temer e por sua equipe para seduzir votos indecisos, que nem indecisos são votos mais do que decididos, que eles querem vendê-lo pelo melhor preço. Apesar desse esforço gigantesco, desse empenho político e econômico do governo, a reforma ninguém imaginava para valer que ela pudesse ser votada este ano com chance de aprovação. E menos ainda, vamos ser honestos, parece possível que venha a ser votada em fevereiro. Mas enquanto ela não é votada, ela vai oferecendo os vários capítulos ou cenas de um espetáculo constrangedor, quer na incapacidade dos gestores do governo e da política nacional de pelo menos falarem as mesmas coisas, ainda que quando pensem do mesmo jeito, quer também em relação à maneira como a coisa está sendo elaborada ou refeita para poder ter mais chances de aprovação em fevereiro. E agora, essa parte que está sendo mais uma vez refeita, dizem os jornais hoje, amplia a transformação daquela que era uma reforma original na visão do governo, essencial, insubstituível, em uma piada, em uma ficção, em uma bobagem. Agora, os jornais estão dizendo que as concessões novas a serem feitas contemplarão interesses dos servidores públicos. É uma mentira que contemple os interesses dos servidores públicos, porque os servidores públicos que estão na base da pirâmide alimentar do Estado brasileiro, que são os professores, que são os policiais de baixa patente, que são os servidores da área médica, enfim, que são aqueles que estão lidando com o dia a dia da população para valer, esses não estão sendo beneficiados nem por grandes privilégios, nem por grandes salários, nem por boas condições de trabalho. Quando falam que vão facilitar ou conceder vantagens aos servidores na nova versão da reforma que será apresentada em fevereiro, estamos falando de servidores que estão no topo da pirâmide do poder e das estruturas estáveis do Estado.
Estamos falando dos grandes salários, dos grandes privilégios, das grandes mordomias, das grandes acumulações, das grandes multiplicações de ganhos, do salário paletó, do salário licença, do salário acumulação de férias, do salário representação, do salário moradia, auxílio moradia e por aí vai. Auxílio viagem, auxílio que não vale para o professor municipal que está aí comendo feijão com arroz, que não vale para o policial que está aí levando tiro para ganhar um salário miserável no Rio de Janeiro, que não vale para servidor da saúde que enfrenta uma realidade de idade média na guerra, todos os dias nas emergências, nos ambulatórios, né, nos hospitais. Então, para esses, não está tendo discussão de melhora de vida, de manutenção de privilégios, porque esses privilégios não têm, a começar pelo próprio salário, pelo próprio padrão salarial. Então não é que estamos discutindo, porque é curioso, quando se discute a reforma da Previdência apontando para as distorções da Previdência no setor público, os malandros que estão na teta desses privilégios citam a situação dos professores, que é uma situação miserável, para sugerir que mexendo nos privilégios, mexerão nos professores. Que privilégio de professor está sendo mexido se professor não tem privilégio nenhum? Se policial não tem privilégio nenhum? Eventualmente uma aposentadoria um pouco antes do que outras categorias, pela natureza do que fazem os policiais, eventualmente os professores. Que privilégio tem a raia miúda do setor de saúde? E até a raia média? Agora, quando você vai para Ministério Público, Polícia Federal, para a Justiça, para o próprio Executivo em algumas áreas, daí é uma maravilha, aí é que o couro está comendo. E é essas as concessões que estão sendo negociadas agora, usando o nome genérico de servidor, como se nesse bolo também estivessem sendo contemplados benefícios. Que benefícios? Para a raia miúda do Estado brasileiro. É uma briga da elite do Estado brasileiro, essa resistência contra a reforma da Previdência. É a cúpula, são os marajás do Estado brasileiro, apropriando-me aqui de uma expressão cunhada pelo marginal Collor de Mello, mas são os marajás do Estado brasileiro que formam a linha de frente, né? A linha de fogo de resistência a essa reforma que está sendo tentada aí. Essa é a verdade. Então, vão conceder vantagens, facilidades aos servidores. Mentira, vão conceder vantagens para essas organizações corporativas que são as que de fato mandam no Estado brasileiro e que são as que de fato detêm e concentram privilégios escandalosos e imorais. Dito isto, vamos para o quase nada do dia de hoje no noticiário. Recesso já factual, não tem nada acontecendo em Brasília, aquele congresso está às moscas. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo vai entrevistar o cara que está fazendo a dedetização do congresso, porque só pode, esse período é o período de dedetizar, tá certo? Esvaziou a casa, dedetiza, contra rato, mosca, cupim, barata, etc e tal, né? Daqui a pouco o Rodrigo Orengo vai dar esse panorama para nós em Brasília, e só para não passar ao largo de um fato de hoje, a revista Veja antecipou aí sua edição, não sei se está antecipando, o fato é que está hoje já nas bancas, e tem uma reportagem de 3 páginas em que a revista fala do que chama de relações pouco explicáveis, né, ou no mínimo estranhas do ministro Gilmar Mendes com o dono da JBS, Joesley Batista, numa reportagem do Rodrigo Rangel e de Daniel Pereira. Eles mostram fotos de encontros de Gilmar com Joesley. Em algumas ocasiões, o Gilmar admite que encontrou 3 vezes com Joesley. Citam patrocínios milionários da JBS ao Instituto Brasileiro do Direito, que é uma instituição de ensino privada que tem o Gilmar Mendes como proprietário. Falam de benefícios concedidos à JBS a um irmão do ministro que tinha questões fundiárias para resolver em áreas em que a JBS podia resolver. Diz que a JBS comprou as terras que seriam do irmão e manteve o arrendamento para ajudar o irmão do ministro Gilmar Mendes. Mostra a realização de um seminário nesse Instituto Brasiliense de Direito do ministro Gilmar Mendes, que foi promovido por esse seminário e pela OAB, né, com patrocínio da JBS. Eles reproduzem documentos sobre o patrocínio aí, assinado por executivos da JBS, dizendo que foi um lobby, na verdade, financiado pela JBS com
convidados escolhidos pela JBS em defesa da anistia do Caixa 2. Aí aparecem impolutas figuras como Renan Calheiros na mesa principal e etc. e tal. Enfim, a Veja dizendo numa reportagem, o juiz e o empresário, as relações do ministro Gilmar Mendes com o dono da JBS são motivo de constrangimento. Como se constrangimento fosse um sentimento, um valor que tivesse qualquer relevância nesta nossa república, né? Vamos lá, minha gente, toca o barco.